Olá pessoal, meu nome é Leandro, sou médico psiquiatra, criador do canal Saúde Mental no Cinema e hoje a gente vai prosseguir, naquele grupo que eu criei chamado Síndromes Cognitivas. A gente já viu o Delírio 1, que foi com o Dr. Frederico, a gente abordou o filme Farrapo Humano. E hoje a gente vai falar sobre a demência de Alzheimer, E o filme é um filme bem bacana, Chama Para Sempre Alice, um filme que, fez bastante sucesso. E o convidado também é o meu xará, Chama Leandro, Leandro Bozon, ele é médico psiquiatra, ele é psicogeriatra, então ele trabalha nessa área, especificamente, Ele é preceptor, ele foi até meu professor, lá na psiquiatria, lá no Hospital de Lomberes. E eu estou convidando ele para fazer esse bate-papo, Então, obrigado, Leandro, por ter aceitado o convite, disponibilizado esse tempo para conversar aqui com a gente no nosso canal. E fala um pouquinho de você, da sua história, na sua formação. Obrigado pelo convite, Leandro. É um prazer estar aqui com você. Eu tenho acompanhado seu canal, esperava a minha oportunidade de poder falar um pouco e fiquei muito honrado e feliz. Acho que você foi muito preciso e feliz na escolha do filme, e do tema, que você pudesse me convidar. É um tema que eu gosto muito, que eu tenho trabalhado. Eu sou Leandro Bozon Gamboge, sou médico, psiquiatra, psicogeriatra. Fiz psiquiatria na residência em Barbacena e fiz a psicogeriatria no HC e também tive uma experiência em psicogeriatria de 4 meses no Canadá, na Universidade de Toronto, desde meu R3 eu já tinha esse apego pela psicogeriatria e desde então tenho me dedicado muito ao assunto, Fiz meu mestrado em neurociências, devo me ingressar no doutorado agora também em neurociências a partir desse ano. Então, hoje sou preceptor também da residência, como eu fui, sou preceptor da residência do de Lomberes, como eu fui, sou preceptor, e da disciplina, do campo da psicogeriatria, assim como também participo do ambulatório de neurologia cognitiva e do comportamento, lá do Hospital das Clínicas. Então, acho que eu estou dentro da minha seara, do meu assunto aqui, nesse convite, no filme que você me convidou. É um filme que eu já tinha assistido há um tempo, e eu acabei revendo o filme essa semana e foi muito agradável, muito gostoso rever esse filme. Espero que a gente possa ter um bate-papo bem agradável, bem gostoso, para a gente poder tentar explicar algumas coisas, da demência de Alzheimer, por meio da interpretação do filme. Uhum. Beleza, obrigado então, Leandro. Então falando, especificamente do filme, Para Sempre Alice, a Alice é a personagem, e a gente sempre lembra também que, assim, quem não assistiu o filme tem spoiler, então a pessoa para o vídeo, assiste o filme e depois vem aqui para ficar mais gostoso, vamos colocar assim, para poder acompanhar o nosso canal, Mas o filme ele se baseia em um livro que também chama Para Sempre Alice, que é da Lisa Gênova, E ele conta a história, A personagem Alice, ela é uma professora, ela é uma pesquisadora, E por volta dos 50 anos, ela começa a ter uma alteração de memória que ela mesma percebe e faz ela buscar ajuda, para tentar entender o que está acontecendo, Então vamos começar falando de uma vez, assim, que eu acho que é importante definir o que é demência, já que o filme aborda essa questão, Qual que seria a definição, então, Leandro, de demência? Eu acho interessante começarmos por essa pergunta mesmo. Demência, na verdade, assim, é uma síndrome clínica. O que a gente quer dizer com síndrome clínica? Ou seja, é um conjunto de sinais e sintomas que corroboram com uma ideia, assim, de uma síndrome que pode ser causada por diversas outras etiologias. Então, não é a demência por si só não é uma doença, tá certo? Ela pode ser causada por um punhado de doenças, assim como a gripe é causada por um punhado de vírus. Isso é uma síndrome, Então, é uma síndrome clínica caracterizada pelo declínio cognitivo, ou seja, o prejuízo cognitivo, em pelo menos 2 domínios,
Domínio cognitivo, a gente pode chamar assim, a memória é um domínio cognitivo, né? A linguagem é um domínio cognitivo, a capacidade visoconstrutiva, funções executivas, todos esses são domínios cognitivos. Então, para a gente poder ter um diagnóstico de demência, a gente precisa de ter um prejuízo em pelo menos 2 domínios cognitivos, né? Antigamente, é interessante a gente falar, Leandro, antigamente era necessário, era obrigatório que um dos domínios fosse a memória, né? E hoje em dia isso não é mais uma verdade, a memória pode sim estar comprometida, a gente vai falar muito sobre Alzheimer, sobre o filme, né? Mas para o diagnóstico de demência em si não é necessário o prejuízo da memória de forma obrigatória, tá certo? E esses prejuízos cognitivos, eles têm que ser graves o suficiente, tá? Para poder causar um prejuízo funcional. Ou seja, a pessoa tem que perder funcionalidade de forma decorrente a esses prejuízos cognitivos. Nós vamos discutir esse assunto, eu acredito, durante esse bate-papo, acho que vai ser interessante falar em que momento que eu posso falar que isso é demência. Uhum. Qual é o tamanho do comprometimento para poder falar que é demência, porque não é qualquer prejuízo cognitivo que a gente pode chamar de demência. Uhum. E as demências podem ser progressivas ou não progressivas, né? E a principal causa, a mais famosa causa de demência é sim a doença de Alzheimer, a gente chama então da demência da doença de Alzheimer. Uhum. É interessante no filme que aborda justamente isso, né? O filme começa com ela dando uma palestra, ela esquece alguma coisa, se perde ali, assusta e lê o papel e volta. E depois, num encontro, né, de família, um pouco Sim. mais para frente, né, que acho que um filho, né, chega com uma namorada e eles se apresentam. E depois ela chega na mesa, oi, tudo bem? Se cumprimenta de novo. Uma das filhas olha assim, uai, mas estranho, minha mãe já tinha conhecido ali, né? Isso. Então, já pegando esse gancho, a gente já poderia falar que ali ela estaria com demência? Na verdade, ali ainda era precoce para a gente poder falar que era demência, né? Assim, eu acho que como eu vi o filme muito recentemente, a primeira cena do filme, eles já estão num jantar, num restaurante, e ela já confunde alguma coisa. A filha fala de uma relação, a filha e o noivo, né, o marido, fala de uma relação com a irmã da própria filha, e ela responde como se estivesse falando da irmã dela. E aí ela se confunde, todo mundo acha aquilo como natural, uma confusão simples, mas logo depois, como você colocou, numa palestra, e numa palestra do que ela mais sabe fazer, que é falar sobre linguística, né, assim, ela tem lá a formação, se não me engano, doutorado em linguística, ela esquece uma palavra muito simples, né, e a gente vai falar sobre isso, que é um sintoma que é do acesso lexical que a gente fala. O que quer dizer isso? É como se tivesse uma gavetinha com todas as informações das palavras e você tivesse dificuldade de acessar essa gavetinha. Então, a gavetinha está lá e tem a informação, tem a palavra, mas ela, naquele momento, ela não consegue acessar aquela palavra, então ela acaba esquecendo, né? E depois, a cena seguinte, como você coloca, num jantar, é isso que acontece. Ela acaba se confundindo, a filha, a nora, né, apresentada, e depois ela vai cumprimentar a nora como se não tivesse sido apresentada. Aquilo, você perceba que no filme, aquilo ainda, por mais grave que possa parecer, né, aquilo não gera comprometimento funcional, ou seja, ela está trabalhando aí. Mesmo que ela tenha rateado nessa pergunta, nessa busca da palavra, ela ainda não tem comprometimento funcional, tanto que ela terminou a palestra, foi aplaudida e todo mundo achou que fosse um esquecimento banal. Ela até citou o vinho, né? Um vinho, ela não devia ter tomado um vinho ontem, para descontrair ali, quebrar. Ela, naquele momento que esquece, ela fala, nossa, não devia ter tomado, champanhe, não devia ter tomado esse champanhe, né? Então ela tenta distrair, assim. E na filha mesmo, a nora estranha, mas fala assim, deve estar confundindo as coisas. Mas ela segue funcional, ela segue, tanto é que ela está cozinhando. Quando ela confunde essa questão de ter conhecido ou não a nora, ela ainda está cozinhando, ou seja, então ela mantém atividades funcionais instrumentais, né, assim, atividades de vida que é cozinhar, não é uma tarefa tão simples, né, e ela ainda está trabalhando, ela está dando aula, né, então, e a aula dela ainda não se percebe como uma aula pior, como uma palestra pior.
Então, esse quadro tem um nome específico, né, que a gente chama de comprometimento cognitivo leve. É um quadro que, teoricamente, seria um quadro pré-demencial, mas é bom deixar claro, né, para quem estiver assistindo ao vídeo, que não significa que todo mundo que tem esse quadro vai ter demência, porque senão a pessoa fala, eu estou esquecendo as palavras, eu confundi, como aconteceu no filme recentemente, vou ter demência. Não necessariamente. O comprometimento cognitivo leve também é uma síndrome clínica que pode ter diversas causas, né? Tanto momentos de estresse, né? Inclusive no filme eles pensam, você está estressada, é o desgaste, né? Também como depressão, por exemplo, pode ser uma causa de comprometimento cognitivo e uma infinidade de outras causas clínicas, hipotireoidismo, entre outras questões que devem ser investigadas. Então, não é um estágio obrigatoriamente pré-demencial, mas é claro que a maioria absoluta das demências, ou seja, aquelas demências que têm esse processo de início devagar, insidioso, passa por uma etapa que a gente chama de comprometimento cognitivo leve, né? Então, naquele momento, no início do filme, ela ainda está sob a tutela desse diagnóstico, que é comprometimento cognitivo leve. No próximo slide, né, que a gente vai falar de quem descobriu, né, a doença, né, o Alois Alzheimer, né? E é curioso, né, que eu lembro até da sua aula mesmo, que o primeiro caso de Alzheimer não foi sobre memória, né? Não foi sobre déficit de memória. É muito curioso, né? Assim, eu acho interessante o filme trazer isso, porque a gente também vai discutir isso provavelmente mais para frente, mas é que, como você mesmo já colocou, a Alice é muito nova, né? Ela está ali na casa dos seus 50 anos de idade, né? Tanto é que isso também é uma surpresa para todo mundo, né? Quando começa, o pessoal fala, isso é impossível, né? Isso é uma tolice, né? Você não tem Alzheimer, você é muito nova, né? Mas aí é curioso trazer essa ideia, que na verdade o primeiro caso descrito pelo Alois Alzheimer, né, que é a paciente August D, é uma paciente nessa mesma idade, ou seja, ela está na década de 50 dela, ela tem 54, 56 anos, e a descrição do quadro, quando o Alzheimer apresenta esse quadro num congresso, né, ele diz claramente que o primeiro sintoma dela foi um delírio de ciúme. Ou seja, a primeira coisa que chamou a atenção foi uma senhora mais nova, com idade inferior a 60 anos, e que começou com um delírio de ciúme do marido, ou seja, começou a ter um ciúme infundado do marido, ou seja, não tinha evidência para aquele tamanho daquele ciúme. E depois, mais para frente, a memória foi sim o principal comprometimento cognitivo foi o da memória, né? E isso aí ele descreve depois que fica muito claro, e ele cita, inclusive, várias dos sintomas que no filme Para Sempre Alice acontecem, né? Nós vamos discutir se está numa ordem natural mesmo, se é aquilo tudo ou não, acho que a gente tem que debater isso, mas sim, a memória acabou sendo mais o principal comprometimento. Isso é um alerta, né? Claro, porque a gente fica achando que só memória deve ser o comprometimento, e por isso mesmo, e até porque temos outras demências que a memória talvez nem seja comprometida, a memória saiu como não é mais um critério obrigatório. Então, a gente pode até imaginar a demência de Alzheimer como uma pessoa muito idosa, né? A ideia que vem na cabeça é uma pessoa muito idosa, muito velhinha, com problema de memória. Ok, isso provavelmente é a maioria, isso representa a maioria dos casos de Alzheimer, eu acho que isso não resta dúvidas, mas existem casos de Alzheimer que acontecem em pessoas com uma idade menor do que 60 anos e que ainda o primeiro sintoma pode não ser memória, apesar de que em algum momento a memória vai acabar sendo, haver algum comprometimento da memória. O próximo slide vamos falar sobre um pouco de diagnóstico, já pensando, né, a gente já está aprofundando um pouco mais, né, nessa discussão, que foi quando ela busca ajuda, né, ela vai no médico, ali eu não lembro se era um neuro ou se era um psiquiatra, né? É um neurologista, ela vai no neurologista, né, pelo estilão, assim. Ele, né, os Estados Unidos é geralmente muito bem feito, anamnese, exames, muito exame, né, já pede assim para poder descartar mesmo, né?
E um ponto que eu queria tocar, assim, para a gente começar a falar disso, é que foi ela que percebeu, assim, né? Sim. E depois até esse médico cobrava dela vir com algum familiar, ela acorda de madrugada, né? Aquela cena que Isso. chama o marido, mas foi ela que percebeu. Aí a pergunta é assim, isso é comum ou não? É sempre ou é o outro que percebe mais? Tem uma estatística disso? Na verdade, vamos explicar um pouco isso, né? Ela procura o neurologista, então é bom deixar claro que não é não é uma exclusividade do neurologista fazer esse diagnóstico, né? Eu acho que as 3 especialidades que mais trabalham com o diagnóstico são a psiquiatria, a neurologia e a geriatria. E repito, as manifestações psiquiátricas muitas vezes antecedem um diagnóstico, tanto depressão como sintomas psicóticos, como é o caso da paciente do Alzheimer. Então, acaba que o psiquiatra, muitas vezes, ele é procurado em primeira instância, né? No caso da paciente, da Alice, do filme, né, da atriz do filme, ela não começa com alterações comportamentais, então, provavelmente, deve ser por isso que ela foi ao neurologista. E ele faz mesmo, acho que a gente pode falar depois dos exames, o que precisa para o diagnóstico, será que tem que fazer exame para o diagnóstico? Inclusive, os exames que ele pede, são exames interessantes da gente debater, mas já que a sua colocação, sua pergunta é sobre insight, vamos falar sobre insight. Não é o mais comum, tá certo? Inclusive, no protocolo, a gente vai falar sobre tratamento mais para frente, provavelmente, mas no protocolo da Secretaria Estadual de Saúde, para a gente poder pedir a medicação específica, eles, inclusive, têm uma pergunta, assim, de marcar X, que é o problema de memória mais percebido pelo paciente ou pelos familiares? Numa tentativa de ver se o médico que pede a medicação está acertando o diagnóstico, né? Tamanha é a frequência em que os familiares percebem o problema antes do paciente. Só que tem um porém nessa história, e é um porém bem interessante que isso é representado no filme. Quanto maior a reserva cognitiva, ou seja, quanto maior a capacidade intelectual, né, assim, do indivíduo, maior é a chance dele mesmo perceber, né? Porque quanto menor a reserva cognitiva, o impacto da doença acontece de forma muito precoce. Então, acaba que quando o paciente já tem um impacto, ele não dá tempo de ter esse insight, assim, é difícil dele perceber. Mas quando o paciente tem uma escolaridade muito alta, como é o caso da personagem, doutora em linguística, uma pessoa ultra respeitada no meio dela, professora universitária, então, nesses casos, o insight muitas vezes pode ser do paciente. Mas não há dúvida nenhuma, a forma mais comum é da percepção ser de um familiar, de uma pessoa próxima, e não do próprio paciente. Mas não quer dizer que o filme fantasiou muito. Isso pode acontecer em alguns casos. Sim. Vamos falar agora um pouquinho, aproveitar, né, do que a gente se sabe da fisiopatologia, vamos colocar assim, né? O que acontece no cérebro, né, que leva a essa doença? Uhum. Essa é uma pergunta interessante também, assim, nós, inclusive, quando eu dava aula, você assistiu minhas aulas, a gente fala exatamente sobre isso, e é interessante porque, assim, a gente tem um conhecimento da fisiopatologia, ou seja, o que acontece no cérebro, mas, no entanto, a gente não tem tratamento, né, e nós vamos falar sobre isso, então, essa informação tem que ser melhor explicada, né. Então, o que acontece no cérebro, precisamente, assim, de uma forma resumida, são 2 fenômenos, né? O acúmulo de proteínas explica o que acontece, mas são 2 fenômenos, porque são 2 proteínas diferentes, e uma acumula no meio extracelular, ou seja, fora do neurônio, e outra acumula dentro do neurônio, né? Então, a primeira que acumula, vamos dizer, é a beta-amiloide. Então, essa proteína, ela é como se fosse degradada, ela é quebrada de uma forma não natural, uma forma que não seria interessante em termos de eliminação. Esse acúmulo dessa proteína extracelular forma, então, essas placas beta-amiloides. E a gente vai falar sobre isso em exame,
Inclusive, o doutor neurologista, ele fica na dúvida porque a ressonância vem normal, e ele fala assim, vou pedir... Ele fala tomografia no filme, mas ele está pedindo uma tomografia PET, que é um marcador de beta-amiloide, para saber o tanto de beta-amiloide que tem no cérebro dela. E o outro fenômeno é o acúmulo de uma proteína chamada tau, mas numa forma errada também. Ela fica uma proteína tau hiperfosforilada, ou seja, uma proteína tau com muitos elementos, com muito fósforo, então hiperfosforilada. E ela, hiperfosforilada, não executa o papel dela de manutenção de estrutura celular. Então, isso também gera morte de neurônio, né? Mas é bom deixar claro que o acúmulo de beta-amiloide, essa proteína que está do lado de fora da célula, ele pode ocorrer naturalmente com envelhecimento, tá certo? Então, simplesmente fazer um PET e ver lá, olha, eu tenho beta-amiloide, não significa que tem Alzheimer. É por isso que a gente também não faz em qualquer pessoa, mesmo pessoas assintomáticas. Mas no filme, o doutor neurologista fala isso, né? O marido fala, olha, eu vi, o marido é médico, né, inclusive, é bom deixar claro isso. Ele fala assim, olha, eu li artigos de que pessoas normais têm beta-amiloide no cérebro. Então, esse exame seu não tem validade. E aí o doutor fala, é verdade, mas na idade da sua esposa, isso não acontece. Porque é com o envelhecimento que isso acontece. Então, numa idade de 50 anos, aí sim, achar depósito beta-amiloide numa gravidade, numa intensidade muito grande, aí sim vamos dizer assim, um confirmador praticamente da doença, né? Então, essa é a fisiopatologia, e hoje, o que a gente chama de biomarcador, ou seja, exames específicos para nos ajudar no diagnóstico, buscam muito esses achados, né? Tanto o achado de beta-amiloide no cérebro, mais recentemente os exames buscam os achados de tau no cérebro, isso é mais novo, e também a gente pode fazer exames de líquor, que é aquele líquido que passa na nossa coluna e também vai para o cérebro, buscando a quantidade de tau fosforilada e de beta-amiloide no líquor. Então, a fisiopatologia nos direciona também para o diagnóstico, né? Então, você vê que ele faz imagem, ele faz exames de marcadores dessa fisiopatologia, e também, a gente vai falar sobre isso, o teste genético, que para o caso era muito bem indicado. É interessante falar nisso, porque, além disso, tem a clínica, né, somada a isso tudo, né? Porque o cérebro nosso é muito complicado, né? Assim, se não tivesse a clínica, vamos supor que ela caísse em um teste, um teste em alguma faculdade, tá, né, testando algum exame, às vezes acharia isso e não seria demência. Né? Sem dúvida. Que assim, só para o pessoal entender, né? Vamos supor, a pessoa tem HIV, ela faz esse exame, ela tem o vírus está dentro dela, provavelmente se ela não tomar a medicação, ela vai ter, né, a progressão desse vírus, enfim, né? Que não é o caso desse, né, da nossa área, né? Às vezes a pessoa faz o exame, dá isso, mas não é demência, ela não está com demência, né? Eu acho que a sua colocação é pertinente, até porque nosso público, nós não temos especificamente um público-alvo, né, para o seu canal, então as pessoas podem assistir e falar, eu acho que eu vou amanhã no meu médico e pedir para que ele peça, assim, olha, eu quero fazer um exame de PET, de beta-amiloide, um exame de líquor para saber se eu tenho Alzheimer. Isso não acontece, a gente não faz rastreio de Alzheimer como a gente faz de câncer, como a gente faz de doenças infectocontagiosas, porque ter essa alteração cerebral não significa ter Alzheimer. E nem que terá também, né? Isso acontece no filme, bem lembrado. Porque aí o marido fala, poxa, mas só tem o beta-amiloide? Isso dá para falar que é Alzheimer? Aí o médico responde, fala assim, não, mas ela é nova, tem beta-amiloide e tem clínica. Ela falou assim, a sua esposa tem todos os sintomas. Então, nesse cenário, eu posso falar que ela tem Alzheimer. Então, isso fica muito, muito nítido no filme. Sim. Às vezes, para a pessoa leiga, aquilo passa um pouco despercebido. Mas eu acho interessante que, para quem puder ver o filme, ver o canal ao mesmo tempo, vai perceber essas sutilezas, né, essas informações que realmente são médicas durante o filme, que são importantes, né, não são fantasiosas. Sim.
É... Agora sobre, né, João, vamos continuar nessa linha, né, de diagnóstico, que foi quando, né, meio que se confirmou, né, que era um Alzheimer precoce e que tem uma questão genética muito importante. E ela foi orientada, né, vocês têm filhos, foi orientada de fazer o teste nos filhos, né? Sim. Como é que é essa questão, assim? Bom, é uma das cenas talvez mais angustiantes do filme, né? Assim, há várias, né? Assim, mas essa é bem importante, porque, primeiro, o médico pede o exame genético por dois motivos. Mais uma vez, o marido questiona, e ele questiona, aí sim, de uma forma mentirosa. Ele fala assim, eu não acredito nisso. Todo diagnóstico deve vir acompanhado de um teste genético. Ele fala isso. Isso não é uma verdade. O Alzheimer, em sua maioria absoluta, é uma doença esporádica. Ou seja, acontece ao acaso nas pessoas e não necessariamente porque tem um comprometimento genético. Tá? Isso é importante porque senão as pessoas ficam em casa e falam, poxa, meu pai morreu de Alzheimer, então eu tenho que fazer o teste genético. Isso não vai achar, né? A doença geneticamente determinada, que é o caso do filme, ela acontece geralmente com essas apresentações que a gente chama de pré-senis, ou seja, antes do paciente estar idoso, ali nos seus 50 anos de idade, né? Assim. Então, isso é bom deixar claro. E ele pede o exame genético de forma correta. E toda vez que a gente tem um diagnóstico pré-senil de Alzheimer, é interessante que a gente faça uma testagem genética, especialmente, quase que obrigatoriamente, se tiver história familiar positiva, tá? E no filme tem. O pai dela, apesar dela não conhecer o pai ter ficado distante, o médico pergunta, e seu pai? Aí ele falou assim, meu pai terminou embriagado, insano, louco, e sem saber onde é que ele estava, e coisas desse tipo. Então, a gente assume que o pai dela também teve Alzheimer, né? E também, então, pelo marido exigir, e aí ele fala, ok, vamos pedir, né? Porque ela também é pré-senil. E aí eles acham uma das mutações, não é comum, é raro, e o filme deixa bem claro que é raro, né? Uma das mutações causadoras desse Alzheimer genético, que é um Alzheimer diferente do Alzheimer esporádico, né? Assim, que acontece de forma aleatória. E esse Alzheimer genético, então, o gene, ele é autossômico dominante, ou seja, ele é herdável, e no filme, inclusive, pergunta assim, doutor, mas se um dos meus... Então quer dizer que meus filhos têm 50% de chance de ter esse gene? Cada um dos filhos? Aí o doutor falou, sim, 50%. E se um deles tiver, qual que é a chance deles terem Alzheimer? Dele ter Alzheimer? Aí o doutor fala assim, 100%. Então, ou seja, se tiver o gene, eles vão ter Alzheimer e provavelmente um Alzheimer cedo. E aí, ainda bem que o Leandro deixou claro que tem spoiler no filme, então quem estiver assistindo e não quiser ouvir agora, né, busque então a informação no filme. Mas o que acontece é que, dos 3 filhos, ela coloca essa informação, e é uma cena angustiante porque existe uma culpa, né? Você não tenha dúvida que quando ela fala isso, ela fala, olha, eu tenho um gene defeituoso que dá uma doença absurdamente grave. E eu possivelmente passei para um de vocês. Vocês têm 50% de chance de ter. Então é uma cena muito preocupante, muito angustiante. E aí dos 3 filhos, o que acontece? Ela fala isso. Não é obrigatório fazer, é uma recomendação, porque essas pessoas, além de poder planejar a sua vida, elas podem planejar o quê? Os filhos que elas vão ter, para não passar esse gene adiante. Né? Então, isso é uma decisão interessante que a própria atriz não teve essa informação antes. Então, dos 3 filhos, 2 fazem o teste, né? Um dá negativo, uma dá positivo, e a outra não faz. Ela escolhe não fazer. Né? A que escolhe fazer e dá positivo, ela não está grávida ainda, e aí ela faz uma inseminação artificial, selecionando, através de genética, óvulos que não contivessem o gene defeituoso. Então, ela tem depois filhos gêmeos, e ela tem convicção absoluta que os filhos gêmeos não carregam o gene. Então, ela vai ter um Alzheimer precoce, mas os filhos não vão ter. E também, quando ela dá positivo, é uma ligação, aí você vê a atriz absolutamente constrangida, né? Ela
ela, filho, eu lamento muito, né, assim, me desculpe, como se ela tivesse culpa, né, e realmente não tem, vamos ser sinceros, ela não tem culpa, ela não sabia, mas ela se sente culpada, eu acho que é natural, eu acho que qualquer um se sentiria culpado, e aí ela se lamenta, a filha muito, muito chateada, mas acaba falando, mãe, não se preocupe, é isso mesmo, e aí a vida segue, ela tem esses 2 filhos gêmeos, e sem carregarem um gene, vamos dizer assim, um gene defeituoso, que é o gene da pré-senilinina, que é uma mutação específica que causa a doença de Alzheimer genética autossômico dominante. Sendo bem complicada mesmo, né? Prosseguindo, então, vamos falar sobre epidemiologia, né? Assim, é uma área complicada também, das projeções, né? Assim, a gente fala que, né, a população está toda envelhecendo, então tende a, né, ter mais doenças degenerativas, né? E dentre elas a demência, né? O que você tem lido assim sobre isso? A gente existem algumas perspectivas, algumas projeções, né? Assim, mas é claro que tudo baseado na especulação. Para você ter uma ideia, Leandro, quando a gente começou a estudar a doença de Alzheimer, a ideia que se tinha é que era uma doença realmente de idosos, né, de velhos, e que então essa doença acometeria de forma avassaladora os países desenvolvidos, porque são países que a população já estava mais velha, naquela história da pirâmide etária que a gente conhece, e esse envelhecimento geraria, então, um impacto muito grande nos países envolvidos, como, por exemplo, o Canadá, que é um país que tem uma taxa de natalidade muito baixa, então é um país velho, né, um país idoso, como é a Itália, né, nessa história da Covid, a gente viu o estrago que a Covid fez na Itália, porque a Itália é tomada por pessoas idosas. E aí a gente tinha essa convicção. E, na verdade, para você ver como é que essas especulações elas não podem ser precisas e não são, a gente descobre recentemente que a educação, ou seja, a reserva cognitiva, a capacidade da pessoa, ou a história educacional da pessoa, leitura e etc., seria um fator protetor, certo? E, então, os países desenvolvidos, que são países muito mais letrados, população, não existe população analfabeta, não existe população que não investiu em educação, são países que estão em declínio da incidência de demência, apesar de estarem muito velhos, e o grande problema atual, quem vai trazer esse impacto, né, assim, dobrando, né, assim, a cada década, cada 20 anos, quem vai trazer esse impacto vão ser os países em desenvolvimento. Então, vão ser os principais. Eu vou te dar uma notícia não muito agradável, e para quem está assistindo o canal, os 2 principais países hoje, com relação a receio, o medo, o impacto que a gente vai ter com relação à demência, são Brasil e Índia. São 2 países emergentes, 2 países muito populosos, 2 países com questões sociais muito graves, inclusive falta de educação, falta de higiene, falta de saneamento básico, falta de cuidados com a saúde, né, assim, o atendimento à saúde precário. Então, esses países vão ter muito trabalho, né? Eu imagino que o Brasil, por volta de 2030 até 2050, a gente vê um cenário desastroso. E o detalhe é que a gente fala assim, poxa, nós estamos em 2021, né? Vamos mudar isso até 2030, 2050? Não dá tempo, né? Exatamente. Os estudos mostram que a gente já passou do ponto de conserto disso. Hoje em dia a gente pode até conseguir atenuar de alguma forma, mas não dá tempo mais. Então a gente vai passar por um problema gravíssimo relacionado à demência entre 2030 até 2050. E tem mais. Essa ideia, a ideia do estudo gerar proteção para a demência, e a gente falou assim, não, então vamos investir em educação para todo mundo, e era uma ideia boa, né, assim, a gente poderia investir em educação, e acho que ainda é o melhor caminho para nos proteger futuramente dessa questão da demência, mas estudos muito recentes, estudos do ano passado, estão desmentindo a ideia de que educação protege. Na verdade, a educação leva a pessoa a se cuidar melhor
a entender que a atividade física é importante, a se alimentar melhor, a de prevenir doenças crônicas, a de se cuidar, né? Então, a educação sozinha, ela não é, o impacto não é por si só dela. O impacto é muito maior. Claro que ela tem o seu peso, mas ela gera toda uma consequência na história de vida, na experiência de vida do indivíduo, que acaba que todos esses fatores protegem o indivíduo, sim, da demência. É por isso que nos países envolvidos, apesar da prevalência, ou seja, a quantidade de pessoas que estão com demência hoje ser alta, a incidência, ou seja, o número de casos novos por ano não tem aumentado. Enquanto no Brasil, a prevalência ainda não é tão alta, mas a incidência tem aumentado de forma exponencial, e isso vai acontecer a partir de agora, como eu falei, até 2050, de forma assustadora. E aí é bom lembrar que quando a gente fala de demência e de epidemiologia, como você colocou, eu vou deixar claro o seguinte: quando a gente fala de demência, é claro que a gente tem que falar impacto econômico, né? A gente depende de economia, né? Os países funcionam, a gente fica vendo todo ano, né, assim, a questão que a gente coloca como crescimento do PIB, necessidade de crescimento do PIB, o tanto que a China que tem crescido no PIB, o tanto que o Brasil tem encolhido no PIB, né? Então, a gente espera o enriquecimento do país, e o enriquecimento do país gera, sem dúvida nenhuma, melhora do índice de desenvolvimento humano, do IDH, da qualidade de vida das pessoas, né? E aí a demência, ela tem um impacto grosseiro no PIB. Por quê? Porque a demência em si gera duas coisas. A pessoa que tem demência para de trabalhar, de forma óbvia, não produz mais, e ainda gera gasto com remédio, por exemplo, né? Assim, a gente depende muito do SUS, do fornecimento das medicações na Secretaria de Saúde. Então, isso já é um problema. E segundo problema, Leandro, quando uma pessoa tem demência, ela não fica sozinha sem trabalhar. Ela carrega alguém. A não ser que a família tenha uma condição muito privilegiada, e a gente sabe que são uma minoria absoluta, né, do nosso país, para contratar alguém, dessa forma, estaria gerando emprego, mas isso é a minoria absoluta. O que acontece na maioria da nossa população é que o paciente com demência tira alguém do mercado, essa outra pessoa deixa de produzir para poder ficar em casa cuidando da paciente. E aí eu acho que é uma cena interessante do filme, você como colocou muito bem, é uma família de condições financeiras privilegiadas, mesmo para um país desenvolvido, né? Mesmo para os Estados Unidos, ela é uma família que você vê que tem condições. O que acontece em determinado momento? Contrata um cuidador, né? Então, mesmo a família ajudando a cuidar, uma filha sai lá do trabalho e fica um pouquinho com a mãe, e depois o marido fica um pouco, mas mesmo assim tem uma cuidadora. Tem alguém que começa a ficar com ela a partir de determinado momento de forma contínua, né? E isso não é nossa realidade. Nossa realidade é alguém parar de trabalhar para poder cuidar da pessoa com demência. Nós não temos estabelecimentos públicos para poder deixar esses pacientes ao longo do dia. Os privados são absurdamente caros, tão caros como contratar alguém. Então, a gente perde 2 pessoas em termos de produção. O impacto disso, hoje, a demência representa um prejuízo de 1% do PIB mundial. Não é 1% do PIB brasileiro, mundial. Então, de todo o PIB mundial, hoje a demência consome 1%. Parece pouco? Não. É um valor absurdo. E, claro, com a tendência de aumentar. Então, daqui a pouco a demência vai consumir 2%, 3% do PIB mundial, e a gente vai ter que encarar isso, que nós estamos em 2021, e nós ainda não temos tratamento efetivo para impedir a progressão da doença. Então, claro que vai ser nosso principal problema. A partir de agora, até 2050, a gente vai discutir isso. Esse vai ser o principal problema de saúde da população. Para a gente fechar essa parte de epidemiologia, com relação assim, ao gênero, à raça, tem alguma prevalência maior? Sim. Primeiro que o Alzheimer... Então, assim, é difícil. Assim, quando eu falo em demência, vamos então voltar para o início da nossa discussão. Quando eu falo em demência, eu falo de uma síndrome clínica.
causada por diversas etiologias, situações, né? Então, a pessoa pode ter um AVC e ficar demente, um AVC. A pessoa pode sofrer um traumatismo craniano muito importante, ou seja, um acidente de automóvel e ela bate a cabeça, e a partir de então ela perde função e cognição, ela tem demência pós-traumática. Ela pode ter uma encefalite, uma meningite, por exemplo, pode deixar a pessoa com demência. Então, globalmente, falando o contexto demência, é difícil a gente falar em predileção por algum tipo de raça, de sexo e etc. Mas falando do Alzheimer, que é o filme apresentado nesse sentido, o Alzheimer é mais comum nas mulheres. É 2 vezes mais comum nas mulheres. A gente tem uma teoria, né, de que talvez o estrógeno, que é o hormônio feminino, tenha uma relação, talvez protetiva, porque depois da menopausa que esse risco aumenta de forma importante, quando há essa queda, né, que a gente sabe da produção de estrógeno. Então, isso é uma das explicações para o Alzheimer acometer mais as mulheres. O Alzheimer acomete mais negros e latinos. E aí não existe ainda uma explicação única. Acredita-se que fatores genéticos possam ser importantes, mas também condições de saúde. Volta para a história da educação, né? Então, os negros e os latinos, a gente sabe, eles estão numa situação menos privilegiada. Então, é um grupo populacional que tem menor acesso à saúde, menor acesso à educação, menor acesso a todos os outros fatores que poderiam, né, prevenir um quadro de demência, especialmente Alzheimer. Então, esses são os grupos que têm maior acometimento, né? Então, negros, latinos, mulheres são mais acometidos. Existe também um grupo específico, que eu acho que é interessante a gente falar, que são os pacientes com síndrome de Down. A trissomia do 21, que é a síndrome de Down, são pacientes que têm uma incidência altíssima de demência, porque existe uma mutação específica no gene do cromossomo, né, 21. Como eles têm uma trissomia, aumenta de forma absurda a chance disso acontecer. Então, acredita-se que quase 100% dos pacientes que têm síndrome de Down, se eles viverem tempo suficiente, ultrapassarem seus 55, 60 anos de idade, e é bom a gente lembrar que antigamente a síndrome de Down morria muito cedo, né, por questões cardiológicas, e a gente conseguiu contornar isso na síndrome de Down, dar qualidade de vida para eles, e prevenir por cirurgias e outras prevenções cardiológicas que eles morressem tão cedo, né, mas agora eles estão vivendo tempo suficiente e, infelizmente, a nossa nova realidade para esse grupo populacional é a doença de Alzheimer, né? Então, é bom a gente lembrar, porque provavelmente tem pessoas assistindo que possam ter parentes queridos e etc. Então, a gente sempre tem que ter esse alerta para que as pessoas entendam, né, esse risco maior. Então, eu acho que da epidemiologia, eu acho que eu posso resumir os principais fatores de risco, seriam esses. Vamos falar então, que eu acho que agora um pouco que é o mais importante, que o pessoal deve estar em casa querendo saber, né? Tá, como é que eu evito então? O que dá pra gente fazer como indivíduo, né? Lá no filme, assim, ela faz atividade física, né? Ela até se perde, ela corre bastante. A alimentação parece que é boa, que é todo mundo magro, enfim. Sim. Nível superior, a maioria ali. Assim, então no filme, eu acho que isso é um recado interessante do filme, porque ele passa essa mensagem, né, que as pessoas têm que tentar, tanto é que quando ela descobre, o médico fala, faz atividade física, beba muita água, etc. E são fatores que eu vou resumir depois como os mais importantes. Mas aí eu tenho que te deixar desanimado no caso dela, porque ela tem um Alzheimer geneticamente determinado. Como o próprio médico disse com relação aos filhos, 100% de chance dela ter Alzheimer se ela viver tempo suficiente. Pode ser que ela pudesse ter morrido com 45 anos por outras questões, e isso é a única forma que poderia impedir que ela tivesse doença de Alzheimer, é morrer antes de ter. Mas o caso dela, repito, é a minoria absoluta. A maioria é esporádico, tá certo? Então, como que a gente pode fazer para evitar? Então, eu já falei aqui algumas coisas. A educação é um fator protetor. Pela educação em si, né, por a pessoa ter uma atividade cognitiva importante, que a gente não tem certeza que sozinha consiga isso, mas porque a educação gera cuidados maiores com a saúde.
Quais são eles? Uma alimentação saudável, atividade física, manutenção de níveis pressóricos e de glicemia, né, diabetes e pressão alta, dentro dos valores aceitáveis e recomendados, noites de sono de qualidade, evitar consumo excessivo de substâncias psicoativas, como, por exemplo, o próprio álcool, né, que é um fator de risco, e também psicoativos ilegais também são fatores de risco, né? Então, isso também são formas de prevenção. Episódios depressivos são fatores de risco, então eles tratados, bem tratados, a gente consegue ter uma ideia que possa ser uma forma, né, da gente postergar esse diagnóstico. Mas existem também, tem um estudo interessante do Lancet, se não me engano, que é uma revista super conceituada, que tentou apresentar os fatores de risco, né, para a gente saber como proteger. E aí veio lá, sedentarismo, diabetes, pressão alta, consumo de álcool, etc. Mas, interessantemente, é um dado muito curioso, o principal fator de risco no estudo foi perda da audição em meia-idade. Isso despertou uma curiosidade muito grande nos pesquisadores, porque, cara, poxa vida, com tanta coisa que a gente imaginava que poderia ser fator de risco, por que perder a audição no meio da vida é um fator tão importante? E por que a pessoa que nasce surda não tem fator de risco, né? Uhum. E aí a especulação teórica, além de achar em exames de imagem que tem uma redução de lobo temporal nessas pessoas que ficaram surdas, mas não é só isso. A explicação teórica, a especulação dos pesquisadores é que esses pacientes, essas pessoas que perdem a audição no meio da vida, elas não têm um engajamento de desenvolver outras formas de linguagem, como quem nasce surdo. E quem nasce surdo, ele vai desenvolver outra forma de se comunicar, isso não tem jeito, né? Mas na meia-idade, a pessoa com 45 anos, ela simplesmente perde a audição com seus 50 anos, ela não tem o desejo, o engajamento de se envolver. O que ela faz? Muitas vezes aposenta, né? Aposenta, está no meio de um trabalho, o surdo ele não vai conseguir trabalhar, ele aposenta, né, por invalidez, e se afasta de todo e qualquer cenário social e cognitivo. Ele não vê mais filme, ele não vai mais em encontro com os amigos, ele não participa de conversas, ele se isola de toda e qualquer atividade cognitiva que dependa do mundo externo. Talvez a leitura seja a única coisa que ele possa conseguir sustentar, e a gente sabe que manter só leitura todos os dias é uma coisa que ele não vai fazer. Uhum. É difícil de sustentar isso. Então, vamos falar dessa prevenção, né? Vamos falar de sustentar uma vida social saudável, sustentar atividade cognitiva, se manter engajado com trabalho, mesmo que seja, eu falo com meus pacientes, o paciente aposenta. Ok, não quer trabalhar mais com cobrança? É ótimo, um direito, acho bacana. Mas faça algo. Se envolva com trabalhos filantrópicos, com caridade, sem compromisso. Vá 2 vezes por semana em algum lugar para poder contribuir com a sociedade. Se envolva em algo. Faça um curso de línguas. Poxa, você não queria aprender francês, inglês ao longo da vida? Matricule-se num curso de línguas, né? Envolva-se cognitivamente com algum tipo de atividade e com atividades que possam gerar convivência social com as pessoas. Isso é uma outra coisa que desperta uma questão importante, que é esse isolamento social. A gente tem visto os pacientes com demência piorarem de forma drástica, né? Porque o isolamento social faz justamente isso. Uhum. Tira a pessoa do convívio social e cognitivo que antes ela tinha de uma forma muito mais intensa. Então, acho que esses são os principais recados que eu passo da pessoa prevenir. Desculpa, e mais um. Os dados mostram que os países que consomem dieta mediterrânea são países com uma incidência muito menor de demência. E tem alguns estudos mostrando já que a incorporação de dieta mediterrânea não só previne o diagnóstico de Alzheimer, como também pode lentificar de alguma forma, claro que de forma não muito intensa, a progressão da doença. Pode, os dados são embrionários. Mas eu, Leandro, eu oriento meus pacientes, quando eles vão ao meu consultório e estão com comprometimento cognitivo leve ainda, como a própria atriz do filme, a personagem, né, se encontra inicialmente. Eu, além de recomendar tudo isso, exercícios cognitivos, assim, já tem alguns trabalhos mostrando que a atividade cognitiva treinada, né, chama de treinamento cognitivo, pode ajudar. No filme ela faz isso, né,
ela começa a fazer uns joguinhos de palavra com a filha, né? Isso pode ajudar. Eu peço para meus pacientes consultarem com uma nutricionista e tentarem incorporar uma dieta mediterrânea. Grande problema disso? Dieta mediterrânea é cara. Infelizmente, ela é cara. Ela é baseada em castanhas, né? Assim, em óleos essenciais de boa qualidade, que estão nesses cereais, que estão no abacate, por exemplo. Frutos do mar, né? Assim, como é que a gente vai falar para uma população nossa, a esmagadora maioria, para consumir um salmão, para consumir um atum? As pessoas têm dificuldade de consumir o básico, né? Consomem ovos de vez em quando com preço absurdo da carne. Então, infelizmente, esse é um problema, né? Não consigo prescrever essa dieta mediterrânea para a população privilegiada que possa me procurar. Sim. O próximo que eu coloquei, Leandro, para a gente falar é a evolução, né? A gente já começou a falar um pouquinho, mas para o pessoal ter uma ideia assim, mais precisa, né? Lá no filme, quando ela busca aquele médico, ele fala assim, não, mas já está bem avançado no seu caso e que provavelmente foi mascarado pelo grau de estudo, enfim, né? Ela tinha esses fatores aí que ajudaram que a doença ela foi descoberta mais tarde, né? Lógico que no caso dela a gente já falou que mesmo que se tivesse descoberto lá 5 anos antes, não ia mudar muita coisa para a doença, tá, né? Talvez a vida dela teria sido diferente, ela, enfim, teria aproveitado mais com as filhas, enfim. Mas pensando nesse Alzheimer esporádico, né? Assim, vamos falar dele, assim. Essa diferença, né, que a gente percebe na questão cognitiva, o grau de escolaridade, vamos colocar assim. Na verdade, assim, no filme, é claro que o filme tem que de certa forma, mudar algumas questões, assim, porque não dá para ele poder colocar dentro de um filme de 1h30, 2 horas, a evolução de todo Alzheimer, né? Mas o que ele coloca é interessante mesmo, assim, porque pessoas com reserva cognitiva muito alta, ela realmente consegue desenvolver quase que automaticamente estratégias para os primeiros problemas do Alzheimer, que quando a gente pega o primeiro sintoma, no seguinte já está grave, né? Ela vai no primeiro avaliação e ele fica, olha, estou preocupado. E no outro ele já fala, olha, já está avançado. Né? O marido está lá já nessa consulta e fala, seu caso já está avançado porque você arrumou estratégias, né? Então isso vale para quem tem reserva cognitiva, isso é bem interessante. E como eu coloquei, para a gente falar em demência, independente da etiologia, tem que ter prejuízo funcional. Então a pessoa pode estar lá com os problemas cognitivos, mas se ela tiver estratégias compensatórias, não tem como eu falar em diagnóstico de demência. Ela se vira de outra forma, né? Então, a evolução natural da demência, para a gente poder falar, tem que ter prejuízo funcional, tá? A gente costuma dividir as atividades de vida diária em atividades de vida instrumentais, ou seja, são atividades um pouco mais complexas, por exemplo, ir ao supermercado para fazer compra, né, cozinhar, acompanhar um programa de televisão. Isso são coisas instrumentais, né? E que ela não tem prejuízo disso no começo, né? Atividades complexas ela não tem ainda, ela consegue fazer uma palestra, né? Então, acho que isso é relevante. Mas a partir do momento que existe um prejuízo funcional, dessas atividades instrumentais, você começa a perceber que a pessoa não consegue fazer coisas que ela fazia antes, né? Sejam um pouco mais complexas para quem já exercia essa atividade, sejam instrumentais, essas que eu citei, a gente consegue falar, então, que essa pessoa tem uma demência. E a partir daí, existe um prejuízo progressivo nas demências degenerativas. Como eu falei, uma demência traumática, que a pessoa tem um acidente de carro, essa não piora com o tempo. O que ele perdeu no acidente de carro, ele pode até recuperar alguma coisa com fisioterapia, avaliação neuropsicológica, etc., né, treinamento, mas não progride. Nas progressivas, como é a doença de Alzheimer, então o prejuízo funcional acaba se evoluindo de forma de que fique mais grave com o passar do tempo. No filme, a evolução, nesse momento existe uma informação errada, e no filme ainda em umas fases que ela está se perdendo, né? E é interessante falar que a hora que ela perde correndo na universidade, esse é um dos sintomas importantes do Alzheimer. Hoje em dia a gente até acha que é mais importante que a memória. Quando o paciente se perde em locais conhecidos, isso chama muito atenção para Alzheimer.
mas ela está evoluindo e um pouquinho depois ela se perde e ela urina na roupa. Uhum. Né? E esse, assim, por mais... A cena é chocante, eu acho que ela é importante para o filme. Traz uma negatividade, choca o telespectador, assim, né? Gera uma angústia, uma compaixão da cena. Mas aquilo acontece mais tardiamente. Né? A perda de controle de esfíncter, né? Que é a incapacidade de segurar a urina, na doença de Alzheimer, especificamente, acontece depois de muita coisa que o filme desenrola após a cena da urina. Então, após a cena da urina, ela consegue bater um papo na mesa, ela consegue assistir um espetáculo, né? Ela consegue, inclusive, falar num fórum de Alzheimer, né? Uhum. Então, isso não está certo, né? Do ponto de vista temporal, ela não teria perdido a urina, isso já da roupa, antes de acontecerem as outras cenas. A perda da urina acontece, mas é numa fase mais tardia da doença de Alzheimer. Existem outras demências que isso é um pouco mais precoce, como a demência frontotemporal. Mas na doença de Alzheimer, que é o nosso principal tema de hoje, teria acontecido de forma mais tardia. A gente chama isso de atividade de vida básica. A básica, quando existe comprometimento dela, a gente já está falando de uma doença grave. A doença pode ser inicial, leve, moderada e grave. Quando a pessoa está urinando na roupa, isso já é sinal de demência de Alzheimer grave. E naquela hora ela não está com demência de Alzheimer grave. Então, na leve, ela começa a perder instrumentais, que eu citei, atividades complexas, né? Ela, por exemplo, lá ela não consegue dar aula mais, né? O diretor da universidade fala, o que aconteceu? Os seus alunos estão reclamando muito da sua aula. E aí ela fala que está com Alzheimer, né? Então, isso é na fase leve. Na fase moderada da evolução, já perde completamente a capacidade de ter essas atividades de vida instrumentais e começa a perder as básicas, assim, mas ainda não necessariamente de forma concreta, vamos dizer. E na fase grave da doença, aí sim ela perde a atividade de vida básica, que são elas, né? Capacidade de tomar banho, capacidade de se vestir. Tem uma hora que ela já não consegue amarrar o tênis, né? Tem uma dificuldade das habilidades motoras, né? Chama de apraxia. Ela não consegue pôr a roupa sozinha, o marido tem que ajudar. A capacidade de segurar a urina, capacidade de se alimentar sozinha, né? Então, isso são atividades de vida, o básico do ser humano. E aí ela começa a perder essas atividades de vida básica e dá um sinal de gravidade, mas acontece de forma, do ponto de vista temporal, errada. Ela começa a perder a urina e não consegue calçar o tênis, mas ainda consegue dar uma palestra, assim, isso não está certo. Não é assim que acontece. Mas o filme faz todo sentido que num filme, né, numa questão, é claro que é fictício, no próprio livro, eu não sei se está exatamente assim, eu não li o livro. Também muitas vezes o filme muda, né, a gente sabe que muda. Então, só isso que é um problema do filme. Mas é claro, assim, não é um grande problema, porque aquilo acontece mesmo. Então, a evolução é mais ou menos isso. Você dá leve, moderada, grave, de acordo com as atividades de vida instrumentais que a pessoa vai perdendo no processo de evolução da demência de Alzheimer. Mas aí eu tô pensando que eu acho que a cena crucial do filme é ela ter gravado aquele vídeo, ter guardado as pílulas para, né, determinada coisa se acontecer, ela vai abrir o vídeo, vai seguir aqueles passos, vai tomar a medicação para se matar, né? Enfim. É comum essa questão no Alzheimer, né? Porque em outras, a gente vai falar em outro vídeo mais para frente, mas no Alzheimer, suicídio, assim... Sim. Os dados são de que existe um aumento importante da taxa de suicídio no Alzheimer, tá bom? E o filme é muito interessante porque isso ele ilustra bem. Apesar do plano dela ser absolutamente sofisticado, né, mas possível, mas sofisticado, porque ela é muito inteligente, então ela coloca lá os dados de que, em determinado momento, se ela não conseguir responder nenhuma das perguntas, assim, o nome da sua filha, onde você mora, etc. Então, assim, se você não respondeu nenhuma dessas perguntas, vá até o computador e abra o arquivo tal para que você siga as instruções. E as instruções eram de um suicídio, né? Mas o filme é curioso porque, apesar do plano sofisticado, o que ele mostra? Que é um dado real.
O suicídio acontece nas fases leves da doença. Quando a pessoa tem insight, ou seja, pessoas com maior escolaridade, e nas fases iniciais, leves até moderadas. E é o que acontece. Então, o prejuízo cognitivo, ou seja, a evolução da doença com a piora cognitiva, é um fator protetor do suicídio. Por diversas razões. Né? Primeiro, que a pessoa perde o insight. É claro que o insight ele só é possível no começo. Em determinado momento da evolução, a pessoa não tem mais insight. Isso é, sem dúvida nenhuma, um fato contumaz. Mas, o que acontece no filme? Ela tenta suicidar quando já está grave e não consegue. Ela já perde a capacidade de entender aquele recado, ela tem que pegar o computador e ver 10 vezes para ver se ela consegue. Sobe, desce, sobe, desce. E ela ainda não consegue segurar, quando ela custa entender, né? Quando ela consegue entender o que é para ser feito, ela pega a caixinha das pílulas para tomar todas, e aí a apraxia dela, ou seja, a dificuldade dela fazer um movimento, ela começa a ter dificuldade daquilo, e aí chega a cuidadora, e aí ela deixa cair tudo no chão, e aí ela não consegue suicidar. Então, por diversas razões, inclusive pelo prejuízo cognitivo e pela falta de insight, ela não consegue. Então, a piora cognitiva é um fator protetor do suicídio, né? Mas ter Alzheimer, sim, é um fator de risco. Isso me remete a um dado que é interessante, Leandro, que é o seguinte, a questão do falar o diagnóstico. Né? Porque a pessoa que tem insight, né, então ela está no fator de risco de suicídio, que é o caso do filme, etc. Mas a pessoa que não tem insight, você deve dar a ela um insight? Você deve dizer a ela, olha, você tem doença de Alzheimer, para que ela tenha insight? Essa pergunta não tem resposta. Nos países de origem anglo-saxônica, como por exemplo os próprios Estados Unidos e o Canadá, onde eu fiz a psicogeriatria, são países sabidamente mais frios do ponto de vista afetivo, a gente sabe disso. São países que é uma ordem. Eles têm que falar o diagnóstico para o paciente em qualquer fase da doença. E eu vi isso todos os dias lá. O meu professor lá teve certa vez que ele foi rude, né? Tinha um paciente que recebeu o diagnóstico e falou assim, olha, fulano, o senhor tem diagnóstico de Alzheimer, a partir de hoje o senhor não pode dirigir, eu estou mandando uma carta para o Detran de lá, né? Para o órgão de trânsito, para que ele tome sua carteira, e sua carteira está inválida a partir de hoje, e sua família tem que tomar providências com relação à sua autonomia de mexer no banco. Então, de uma forma muito direta, até perguntei, poxa, professor, precisa de ser assim? Ele falou assim, claro, é uma informação do paciente, não é minha e de mais ninguém. Ele tem que entender o que está acontecendo. Quando a gente tem um diagnóstico de câncer, você fala? Eu falei, falo, é a mesma coisa. Você fala, olha, você tem um câncer de fígado e vai morrer em 6 meses. Você fala? Falo. Então você tem que falar que tem Alzheimer. Só que nos países latino-americanos, países de origem latina, hispânicos, né, isso não acontece. A gente conversa com a família e divide essa responsabilidade com a família. A gente fala, olha, a sua mãe, né, a sua esposa, tem doença de Alzheimer. Vocês acham que nós devemos contar a ela que ela tem essa doença? E eu posso te dizer uma coisa, na maioria esmagadora das vezes, a família pede para não contar. Porque acha que ela vai sofrer muito e porque tem medo de suicídio. Eles falam, eu acho que se ela souber disso, ela tira a própria vida. E a gente acaba não contando. Então, você vê que essa curiosidade é importante. Do paciente que não tem insight, eu dou a ele insight, é uma pergunta interessante. Porque claro que vai ter sofrimento, né? Não tenha dúvida. Mas também é claro que meu professor canadense tem razão, o diagnóstico é do paciente, eu não tenho o direito de não contar para ele. Então, isso gera essa dúvida que não tem uma resposta. Então, a gente tem que, como o próprio Código de Ética Médica nos permite tomar essa decisão de sigilo ou não, de contar ou não, sempre que eu achar que o bem do paciente está em primeiro lugar, então não tem certo ou errado. Depende de cada situação e eu sempre divido com a família essa responsabilidade. Vamos falar sobre o não medicamentoso, né? O que teria de tratamento não medicamentoso, que seria uma forma mais geral, né? Enfim.
Bom, assim, vamos partir do pressuposto que a pessoa, então, porque não medicamentoso, eu acho que quando eu falei de prevenção, eu falei do não medicamentoso. Uhum. Mas vamos partir do pressuposto, então, que a pessoa já tem um diagnóstico de Alzheimer, então está estabelecido, o que eu posso fazer? Bom, as recomendações mundiais, elas se dividem, assim, não existe algo bem estabelecido. Por exemplo, as recomendações britânicas, né, do NICE, são de que a gente deva procurar tratamento não medicamentoso para os sintomas comportamentais e outros, em primeira instância. Eu devo tentar e começar tratamento não medicamentoso. Nesse caso, repito, não tem tratamento que muda a história da doença, né? Nenhum, não medicamentoso ou medicamentoso, a gente vai começar sobre o medicamentoso depois. Mas o não medicamentoso, a gente tem que visar, então, assim como os outros, o bem-estar do paciente. Tá certo? Então, a gente busca o bem-estar através de atividades não farmacológicas, que a gente chama. Hoje, a maior evidência de resposta a tratamentos não farmacológicos é a musicoterapia. É um tipo de abordagem, geralmente feita por um terapeuta ocupacional, mas outros profissionais da saúde podem fazer, baseado, é um tipo de tratamento baseado na música. Eu também, assim, mais uma vez, quando eu lido com pacientes mais privilegiados, que é uma pena só poder fazer nesse cenário, eu tenho 20 horas dedicadas no SUS, você sabe disso, e eu não consigo fazer isso nos meus pacientes que são do SUS, que é inserir uma musicoterapeuta no cenário clínico, e eu te falo muito, muito claramente, assim, e muito certo disso. A resposta que eu tenho com a musicoterapia é fantástica. Os pacientes melhoram o humor, melhoram a disposição, ganham funcionalidade de novo, porque estão num bem-estar maior. Então, eu acho muito, muito importante, muito interessante a musicoterapia, tá? Então, mas existem outras. Existem salas, por exemplo, de estimulação sensorial, chamam Snoozling, as salas, que são salas que têm, como se fosse uma sala de relaxamento, né? Com músicas muito tranquilas, com luzes e sensações, né, das mais diversas. O paciente pega em objetos das mais diferentes densidades, das mais diferentes cores, e essa estimulação sensorial também traz um resultado muito interessante. Já falei e repito, dieta mediterrânea é bom para prevenção, e há uma ideia, talvez, de que ela seja boa também para o curso da doença. O sentido técnico para isso, provavelmente, é porque a dieta mediterrânea é uma dieta saudável, que evita outros danos cerebrais, pequenos infartos, que, sobrepostos ao Alzheimer, acelera o processo de doença. Então, por isso que a dieta mediterrânea parece ser também uma boa alternativa. Então, a gente deve, sim, medidas não farmacológicas. Geralmente, o principal profissional para fazer isso é o terapeuta ocupacional. Uhum. Só para assim, né, o pessoal de casa entender que quando a gente fala não medicamentoso, que é sem remédio, mas pensando em todos os sintomas, né, que como é uma síndrome, então assim, a pessoa tem irritabilidade, ansiedade, insônia, enfim. Depressão, sintomas psicóticos. A ideia é tratar tudo isso aí para dar uma qualidade de vida, né, para essa família, né? Uhum. E agora falar sobre a medicação, né? Eu até coloquei no título o que a gente espera dela, já que a gente não atua lá na causa, a gente, né, não desfaz aquelas proteínas, a gente não tem medicação hoje. O que aquela medicação, né, que é prescrita, né, a donepezila, que todo mundo conhece mais, faz, assim, o que a gente espera dela? Então, vamos falar do filme, né, que é o tema, né, cinema. O doutor, né, assim, lá, o neurologista, ele passa duas medicações, que são donepezila e memantina, né? A donepezila é de uma classe de medicação chamados inibidores da acetilcolinesterase. Então, são medicações que aumentam a quantidade de acetilcolina no cérebro, né? E a memantina é uma medicação que é antagonista de receptor NMDA, para quem não conhece isso, é uma medicação que diminui a toxicidade da transmissão neuronal. Então, morrem menos neurônios, vamos colocar assim. O que aumenta a acetilcolina, né, porque a acetilcolina é uma substância, é um neurotransmissor
muito importante para a cognição. A gente aumenta a oferta desse neurotransmissor, que há uma ideia de que o neurotransmissor seja importante, que ele esteja reduzido na doença de Alzheimer, né? Ele está realmente reduzido. Mas, quando a gente fala desses dois tratamentos, que são prescritos pelo médico, o próprio médico diz, né? O marido pergunta, mas e aí, o tratamento, etc., não vai ajudar? Aí ele fala assim, não, o tratamento não impede a progressão, o que ele vai fazer é melhorar um pouco a qualidade de vida dela e alguns sintomas. Então, são medicações sintomáticas, ou seja, assim como a gente está lá com um problema qualquer, infeccioso, e a gente toma dipirona para a febre que acontece... O próprio Covid, né, que está aí, né? A gente vai né? Não tem tratamento, a gente usa sintomáticos, né? Isso é um sintomático, é uma medicação que não altera o curso da doença. Então, ela está lá com um problema de memória mais grave por causa da doença, aí você dá uma medicação que melhora a cognição, então ela melhora um pouquinho da memória, mas não muda o tamanho do cérebro, o número de neurônios que morreu, isso não muda, morreu. Então, a doença continua progredindo. Então, e se você tirar o medicamento, ela volta para o estágio que ela deveria estar sem o remédio. Então, é um sintomático, né? Então, é pouco. E ainda existe uma porcentagem grande das pessoas com doença de Alzheimer, aproximadamente 20, 25%, que nem responde a esse grupo de medicação, esse grupo medicamentoso. Então, além de ser pouco que a gente faz, ainda tem uma porcentagem que não responde, né, a nenhuma das duas. Né? A memantina mesmo, ela se mostrou ineficaz para melhorar a cognição. Ela melhora um pouco alterações comportamentais, e mesmo assim a gente está autorizado a usar a memantina apenas em fases moderadas. O doutor lá começa com as duas juntas, mas não é uma coisa que a gente faz na prática clínica. A gente começa primeiro com a donepezila e depois prescreve a memantina. Eu acho que, se você me permite, Leandro, eu acho que as pessoas vão ter essa curiosidade porque é algo que está em alta, que é o canabidiol. As pessoas têm visto no canabidiol uma panaceia, ou seja, ele resolve tudo, né? Parece aquelas loções antigas que curam diabetes, HIV, artrite, calvície, né? E eu acho que isso é um problema, porque eu vejo um nicho importante do canabidiol. Eu não acho que ele é uma mentira, mas quando você cria essa ideia de panaceia, começa a não funcionar para as coisas e aí você queima a molécula. Fala, isso aí não está resolvendo. Então, todo mundo, né, várias pessoas, que todo mundo é pouco, mas a maioria, é um exagero, mas a maioria absoluta das pessoas que têm ido ao meu consultório hoje, com diagnóstico de Alzheimer no familiar, etc., me perguntam, mas e aí? E o canabidiol? Você pode passar canabidiol para meu pai, minha mãe, etc.? E aí é bom deixar claro. As evidências são de que não muda o curso de doença, como era de se esperar, não faz nenhum sentido o canabidiol mudar essa história de degradação de proteína errada, né? Não faz sentido. Mas há uma tendência de se acreditar, com dados ainda precoces, ainda não robustos, de que melhora comportamento dos pacientes com doença de Alzheimer. Tá? Inclusive, eu decidi fazer meu doutorado, quando eu citei que vou iniciar meu doutorado, exatamente numa pesquisa nesse campo, né? Que é ver se o canabidiol melhora ou não o comportamento de Alzheimer num estudo específico. Que eu acredito que sim, posso quebrar a cara com a minha pesquisa, e ciência é assim mesmo, né? Mas eu acredito que sim, eu acho que pode melhorar comportamento, mas como a evidência ainda é pouca, deve ser a última instância de prescrição, tá certo? E mais do que isso, não muda a história da doença. É muito improvável que o canabidiol muda a história da doença. E é bom deixar também para quem não entende disso, canabidiol não é fumar maconha. É bom deixar isso claro, porque daqui a pouco um espectador tá assim, vou dar maconha pro meu pai fumar, para ver se melhora. Não é. Maconha tem THC, e THC pode piorar o comportamento dos pacientes com Alzheimer, onde vai gerar um problema muito mais que uma solução. Então, eu acho que é bom também trazer esse parênteses para o canabidiol, com certeza que as pessoas querem saber disso. Vamos só para fechar a medicação, Leandro, questão de efeito colateral, né? Assim, eu não lembro que ela teve
Mas da donepezila, da memantina, assim, tem algum efeito importante? Já pensando em algum familiar que já toma alguma coisa? Bem colocado, Leandro. Deveriam ter feito alguma coisa nesse sentido no filme, né? Acho que seria interessante. Não, no filme ela não apresenta nenhum efeito colateral, pelo menos não mostra isso, né? Mas é uma colocação que eu não tive esse insight, né? Essa percepção vendo o filme, e você me alertou agora. Bom, é uma medicação que não está livre de efeitos colaterais, inclusive alguns deles são bastante comuns, né? E o principal efeito colateral, ou os principais, são gastrointestinais. Principalmente náusea, perda de apetite e diarreia. Geralmente esses sintomas, esses efeitos colaterais, estão restritos ao início do tratamento, então a gente tem que começar com doses baixas para evitar que isso aconteça, e eles costumam passar com o tempo. Mas sempre que você tem um paciente muito magro, assim, estritamente magro, com sarcopenia, ou seja, redução de massa muscular, você deve tomar cuidado. Muitas vezes é até uma contraindicação você passar, que ele pode perder mais peso ainda, né, com alimentação muito ruim. Um outro efeito colateral, como qualquer medicação que aumenta a acetilcolina, pode dar bradicardia, ou seja, redução da frequência cardíaca. Então, pacientes que têm história de arritmia, ou pacientes que têm frequência cardíaca muito baixa, seja natural da pessoa, seja porque ele toma alguma medicação que faça isso, como os beta-bloqueadores, a gente tem que ter muito cuidado. Isso deve ser discutido com um especialista, cardiologista, ou com alguém, se você for psiquiatra ou geriatra, com experiência clínica para poder gerir esse tipo de situação. Então, é um outro cuidado para as pessoas também não saírem tomando donepezila como se fosse a salvação, porque pode sim trazer um problema cardíaco. E como é uma medicação que não muda curso de doença, muitas vezes não vale a pena se arriscar o uso dela, já que não muda curso de doença. Você abre mão mesmo da prescrição. Que já é para as famílias, às vezes o médico não passa, porque o médico é ruim, né? Mas às vezes o idoso é bem magro, você vai piorar e vai ficar na cama. Ele quebra o fêmur, enfim, tem um traumatismo craniano porque deu uma bradicardia, né? Hipotensão. Não consegue fazer atividade física, né? Essas coisas protetoras. A gente falou que a alimentação saudável é muito bom, o idoso para de comer. Então, são várias situações que a gente deve entender. E a outra questão, acho que é igualmente importante, é que naquela fase de comprometimento cognitivo leve, não se deve passar essa medicação. Já que é uma medicação sintomática e não muda curso de doença, enquanto a pessoa tem funcionalidade, a gente não usa. Esse é um outro problema. As pessoas começam a esquecer memória, ter problema de memória, e aí elas querem que você passe. Não, me passa aquele remédio para Alzheimer, eu estou esquecendo. Não é essa a indicação, não se deve passar. É um erro médico passar essas medicações para quem ainda está na fase de comprometimento cognitivo leve. Agora, uma dúvida minha, assim, Leandro. Tem alguma outra indicação para o uso dessas medicações, a não ser Alzheimer, a não ser demência, assim? Não, essas medicações, o uso delas fica hoje restrito aos quadros demenciais, né? Mas não só demência de Alzheimer. Outros tipos de demência vascular subcortical a gente pode usar, demência da doença de Parkinson a gente pode usar, demência por corpos de Levy a gente pode usar, né? Existem estudos ainda, a gente não tem muita certeza, né, em usar outros tipos de demência, como, por exemplo, demência alcoólica, demência pós-traumática, mas há a chance do prescritor fazer o que a gente chama de prova terapêutica, tentar para ver se melhora um pouco os sintomas ou qualidade de vida. Mas a gente não usa essas medicações para outro fim que não seja melhora de cognição de quem tem um prejuízo decorrente de um quadro orgânico qualquer. Só um parênteses, Leandro, você perguntou isso, pergunta sua. A memantina, eu falei da donepezila a memantina, sim. Como ela age num receptor glutamatérgico, e a gente está cada vez mais interessado nessa via do glutamato, que a gente sabe que ela tem muita função, então já tem trabalhos, claro que também estou te falando assim, dados ainda rudimentares, embrionários,
da memantina para tratamento adjuvante, ou seja, para auxiliar transtorno obsessivo compulsivo e depressões refratárias. Os dados para transtorno obsessivo compulsivo são ainda melhores. Então, é uma alternativa, sim, para quem não respondeu a nada no toque, usar a memantina. Ela, sim, tem outras alternativas, mas a donepezila não. O próximo item eu acho que vai ser uma coisa também que vai dar uma polêmica, né? Que é a questão de trabalho, aposentadoria, interdição, né? A gente começou a falar daquela evolução, a questão da sonda, né? Assim, a pessoa para de alimentar, já está num caso super grave ali, né? Bem avançada, já não anda, não fala, não conversa, não está vegetando praticamente. Enfim, tem alguma lei assim que o paciente ele pode preencher em lucidez, vamos colocar, falando que ele não quer aquilo, tal qual o transplante, enfim, uma coisa assim, né? Isso vai, com certeza vai dar polêmica, né? Mas a gente deve sim, sem dúvida nenhuma, discutir. No Brasil, você não tem obrigação de, por exemplo, começar com direção. No Brasil, você não tem obrigação direta de informar o órgão de trânsito. No Brasil, isso pode ser interpretado como quebra de sigilo, e o paciente pode, inclusive, questionar e te processar se isso acontecer, né? Então, primeira informação é que a história do Canadá lá, que lá é uma obrigatoriedade, aqui no Brasil não é, tá? A outra questão é que há uma tendência, né, os novos guidelines de questões cíveis, né, nos pacientes com Alzheimer, eles recomendam que o paciente na fase leve ele ainda pode dirigir, né? Isso é interessante, né? E isso se deve por um fator, vamos dizer assim, neurofisiológico curioso. A memória da direção é a mesma memória do caminhar, é a mesma memória do andar de bicicleta, né? A gente sempre fala, você andou uma vez de bicicleta, você nunca mais esquece, não é isso? A gente chama de memória procedural. Essa memória procedural, ela exige pouco do córtex. A gente fala que é uma memória medular. É uma memória primitiva. Ou seja, ela está guardada numa região do cérebro que não é acometida pelo Alzheimer nas fases iniciais e moderadas. Então, é possível, sim, que o paciente com Alzheimer consiga dirigir em regiões que ele está acostumado, né? Às vezes você faz um teste nele, ele vai mal no teste, e você fica surpreso, e fala, poxa, como é que esse senhor está dirigindo? E é por isso. A direção depende de uma memória procedural. Então, uma tendência de que a gente permita esses pacientes dirigirem nas fases iniciais da doença. Tá? Mas dirigir é entrar no carro e manipular o carro, mas assim, ele pode se perder, ter que pedir ajuda para poder acabar de chegar. Por isso que a gente fala que é nas fases iniciais ainda, né, assim, ou seja, o paciente perde algumas questões instrumentais e outras complexas. E por isso que a gente fala que são em ambientes que ele está acostumado. É claro que existe um risco nesse processo, mas ao mesmo tempo você também tem que deixar o bem-estar do paciente. Então, se esse paciente começa a se perder em alguma situação, a gente tem que conversar abertamente com relação a proibir essa direção. Mas também não é um fato concreto, definido, mas existem já alguns manuais que recomendam que a gente possa deixar o paciente dirigir nas fases iniciais. Entenda que fases iniciais não é toda a fase inicial. É fases iniciais mesmo. Vamos dizer naquela parte do filme que ela começa a ter um diagnóstico lá, ela começa a ter um prejuízo, mas ainda não está totalmente prejudicada. Ela tinha um diagnóstico de demência já e ela deu uma palestra. Né? Então, assim, para a gente entender isso, tá? A outra questão é a interdição. Isso é uma outra questão desafiadora, tá? O paciente que tem diagnóstico de demência, teoricamente, ele não pode fazer procuração. Ele não pode nomear uma outra pessoa para tomar conta das coisas dele porque recebeu o diagnóstico de demência. Tomar decisões, como, por exemplo, quem vai ficar com uma herança, ou coisas desse tipo, ele pode fazer por ele mesmo nas fases iniciais. Só que há um problema. A família, qualquer membro da família, e a gente sabe que brigas por herança, por exemplo, são absolutamente comuns, eles podem questionar esse testamento futuramente, judicialmente, o juiz vai perguntar para você se ele tinha demência, e você vai falar que ele tinha demência.
Você não pode afirmar que a decisão que ele tomou, ela não é verdadeira porque ele tinha demência. A não ser que ele tivesse muito grave. Mas você vai falar que ele tinha demência e que pode ser que a demência tenha comprometido a tomada de decisão dele. Mas você não é obrigado a falar que ele não pode fazer de imediato. Mas a família pode futuramente questionar, isso você tem que deixar muito claro. E judicialmente você não vai poder mentir que naquele momento ele não tinha demência, porque você já deu esse diagnóstico, né? Então isso é uma outra questão importante. E por último, né, assim, nesse âmbito civil, né, que você está querendo trazer, esse paciente passar por uma interdição. Interdição é quando você tira totalmente, tá certo? Em determinadas situações, em determinadas esferas, ou todas elas, a capacidade do paciente de gerir a própria vida, ou seja, de tomar decisões como indivíduo, né? É muito grave isso, é muito importante, né? Mas de vez em quando é necessário. É necessário quando o paciente, nitidamente, está comprometendo o patrimônio dele, por exemplo, por decisões equivocadas decorrentes da demência. E ele não abre mão daquilo, ou seja, ele não aceita que ele tem demência e ele quer continuar exercendo o direito dele. A interdição é contra a vontade, né? Eu tive um paciente, por exemplo, que quando eu falei que ia fazer isso, eu não vou aceitar, né? E aí eu falei assim, olha, fulano, infelizmente, interdição é contra a vontade mesmo. Porque se fosse a favor, não precisaria de interditar. Se o senhor, por livre e espontânea vontade, entregasse seu cartão de crédito para o seu filho, deixasse que ele gerisse a sua própria vida, não precisava de interditar. A gente tem que interditar quando existe um prejuízo grave e o paciente não aceita. Ou quando tem que ser tomada uma decisão importante e ele não pode mais responder por ele. Ou porque não consegue, ou porque não pode nomear um procurador. Então, muitas vezes, filhos vão no meu consultório e falam assim, doutor, o cartório está pedindo um laudo de sanidade mental do meu pai para ele poder me nomear procurador para que eu possa tomar conta das coisas dele, porque ele não está conseguindo. Aí eu falo, você acabou de explicar que eu não posso fazer esse laudo. Ele não consegue, ele não tem condições, então a gente tem que interditar. Aí a família entende, porque ela não sabe desse processo, fala, então tá. E aí é um processo de interdição. Às vezes, quando o paciente não quer ser interditado, ou quando existe uma reserva cognitiva ainda importante, o juiz pede para ver o paciente. Ele pode até dar uma liminar, falar, olha, está interditado, mas marca uma audiência, quando o paciente tem advogado, por exemplo, para poder ver se esse paciente está com demência mesmo. Boa parte das vezes, na maioria, o juiz acredita no meu relatório, nas minhas palavras, nos exames que eu descrevo, e ele interdita sem nenhum problema. E aí ele vai rever se o paciente contratar um advogado para tentar reverter essa interdição. Uhum. E sobre a sonda, tem alguma coisa sobre isso? Enfim. Nossa, talvez a decisão não é polêmica, mas é difícil. Né? Porque assim, eu não quero nada invasivo mais, né? Vamos colocar assim o paciente. O paciente está muito grave nesse momento, como eu disse, a perda de funcionalidade básica, perda de controle da urina, das fezes, da capacidade de se locomover, de vestir roupa, etc. Isso acontece tardiamente na doença, inclusive o filme não chega nessa parte, né? E eu acho que de forma bem sábia, eu acho que não tem necessidade de mostrar a parte doída da doença mesmo, acho que termina de uma forma bem romântica e interessante. Mas sim, o paciente acaba em algum momento, se ele não morrer de outras coisas antes, está acamado. Uma das principais causas de morte no paciente com Alzheimer é a pneumonia aspirativa, ou seja, quando o paciente perde a capacidade de deglutir, assim, ele começa a engasgar com facilidade, em algum momento ele acaba aspirando alguma alimentação, faz uma pneumonia aspirativa e falece. Essa é uma das causas. E muitas vezes, quando começa a engasgar, a família já fala, vamos colocar sonda. E aí eu tento explicar de uma forma muito educada e tentando trazer algum conforto, de que esse paciente está numa situação que a gente tem que entender que a morte é o desfecho. Se a morte é o desfecho para qualquer um de nós, para esse paciente que está numa fase grave de Alzheimer,
É o desfecho. Vai pegar uma infecção urinária porque está de fralda e vai morrer da infecção urinária. Então, é entender que isso é natural, que invadir para colocar a sonda é postergar a vida e evitar a morte de alguém que não tem mais o que fazer aqui, né, no nosso plano, para quem acredita. Então, esse é um assunto delicado. E quando chega na fase de não comer, que é a mais delicada das fases, a família não suporta ver o paciente sem comer, porque acha que ele está morrendo de fome. Tá? A gente sabe que a fome é sentida nos primeiros dias, mas que após um período, né, Leandro, a gente sabe que a pessoa deixa de sentir fome. A fome você sente no primeiro dia, no segundo dia. Se você ficar 3 dias sem comer, você não vai ter a sensação de fome mais, né? O organismo muda isso, passa por um catabolismo e começa a consumir o próprio corpo mesmo, como forma de alimentação. Pacientes com CTI, por exemplo, ficam 10 dias em CTI sem comer, porque pode ser que Covid, pode ser que entube a qualquer momento, não pode entubar com alimentação, porque tem chance de aspirar, então eles deixam o paciente 5, 10 dias sem comida no CTI, usando só soro para hidratar, e o paciente fica, perde massa muscular? Claro que perde, mas sustenta, não passa mal, não morre de fome, né? Fome a gente fica nos primeiros dias. E existem alguns trabalhos de que a fome traz um conforto. Fome entre aspas, desculpa, né? Porque não tem fome. A privação de comida depois de um tempo, por longos dias, nessa fase, traz conforto ao paciente. O paciente para de sentir dor, o paciente para de sentir desconforto. Então, seria até melhor para o paciente, na fase que ele já não consegue comer mais, esse seu desfecho ali, o paciente, de certa forma, vai acabar desidratando, fazendo uma síndrome, distúrbio eletrolítico, vai faltar sódio, qualquer coisa desse cenário, faltar potássio, ou o que seja, e esse é o desfecho. Mas eu confesso que isso é muito difícil de convencer a família, e eu entendo, né, eu não fico ali, poxa, vocês estão equivocados, não. Eu entendo, né, assim, um parente querido, né, vamos colocar na posição do familiar, né, Leandro? Um parente querido, você simplesmente privar ele de comida e deixar ele deitado na cama, definhando até a morte, isso é muito difícil de se fazer, né, especialmente no nosso país latino em geral, a gente tem esse apego afetivo muito, muito intenso, então eu entendo também. Mas é uma discussão que passa por isso, sabe, assim, por essas decisões complicadas, né? No Brasil, existe um problema. No Brasil, os idosos morrem mais em hospital do que em qualquer outro lugar. Isso é errado. Idosos têm que morrer em casa, ou então no que a gente chama de hospice. No Brasil, praticamente não tem. Em Belo Horizonte tem um hospice que eu conheço. O hospice é uma instituição, não é um hospital, mas também não é uma instituição de longa permanência para idoso, né? Não é um asilo, conhecido antigamente como asilo, mas é uma instituição que a pessoa fica lá para morrer em paz, para morrer em tranquilidade. Você leva para o hospital, aí o hospital, o que ele busca? Sobrevivência. É assim que o hospital é treinado, né? Uhum. Então, chega lá o idoso numa situação complicada, o que o hospital vai fazer? Remédio, intubação, CTI, aí esse idoso morre como? Sozinho no CTI. Ou sozinho no corredor de um hospital lotado. Como que a gente gostaria de morrer? Será que a gente não queria morrer em casa, com um familiar do lado, dando a mão para um filho? Né? É muito melhor, é muito mais humano. E as pessoas, isso eu treino, né? Isso eu insisto mesmo, né? A questão da sono é um pouco mais complicada, mas eu insisto. Pacientes que estão em fase grave da doença, eu falo assim, olha, não leva para o hospital, sabe? Está fazendo em casa uma febre com uma pneumonia. Já acamada, né? Assim, praticamente não mexe. Eu falo, olha, vamos tentar tratar essa pneumonia em casa, né? Vamos usar um antibiótico aqui, outro ali, uma dipirona. E aí é assim mesmo, né? Assim, isso não é eutanásia, né? Não é a morte da pessoa, né? Eu não estou assassinando ninguém, eu estou simplesmente dando conforto para uma pessoa que vai morrer, e vai morrer em muito pouco tempo. Então, eu acho que não levar para o hospital, por exemplo, é uma coisa que a gente tem que educar. Eu acho que um vídeo como o seu, né? Eu acho que também ele presta esse favor, que é educar as pessoas para dados importantes. Eu acho que é isso. Não levar para o hospital é um treinamento que a gente tem que buscar, sim. Sim. Já, então, pegando esse gancho familiar, vão pensar antes, então. A gente já até comentou um pouquinho, né?
que quando o paciente tem uma demência, ele para de produzir e alguém também alguém da família para cuidar dele, né? Assim, que foi o que aconteceu, né? Eu lembro que lá, né, lá no nosso ambulatório, a gente fazia um teste, né, de aquele burnout, né, Isso. de esgotamento, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso, o que que a gente teria aqui no Brasil para poder fazer, enfim, né? Então, o burnout, a síndrome do esgotamento, né, como a gente conhece, é algo que acomete de forma importante os cuidadores, né, que é a síndrome do estresse do cuidador. E isso é muito relevante. Por quê? Porque o estresse do cuidador, ou essa síndrome do esgotamento do cuidador, piora o cuidado, porque parece óbvio. E a piora do cuidado, obviamente, piora o paciente. Então, um paciente que está cuidado por alguém esgotado, ele agita mais. Uhum. Ele não dorme, ele fica mais comprometido. Então, tratar o cuidador, cuidar do cuidador, é essencial para que o paciente cuidado seja melhor cuidado, tá? Então, isso acontece porque é muito desgastante mesmo, e muitas vezes a pessoa teve que abrir mão da sua profissão ou da sua história de vida, né? Pessoas, por exemplo, casadas, um casal, por exemplo, em que a filha resolve cuidar do pai porque não tem mais ninguém para cuidar. Isso compromete o casamento de forma inequívoca, né? Assim, então, esse casal tem dificuldade de ter relação sexual, de ter uma convivência agradável, porque tem um idoso lá que tem agitado, que tem trazido problema. Então, isso compromete, né? Eu já lidei com situações em que o marido ou a esposa quiseram separar, né? Olha, assim não dá. Com seu pai aqui eu não consigo, né? Então, isso é muito importante de estabelecer. E o que eu sempre recomendo, né? Assim, não é só eu, assim, é uma recomendação global, é de não ter um cuidador único, de não ser só um filho, só uma filha, né? Isso é o ideal. Mas veja bem, tem um detalhe importante. Esses pacientes têm dificuldade de reconhecimento de ambiente. Eles não devem, a priori, ficar mudando de ambiente. Isso gera agitação, gera comprometimento. Então, não deve passar na minha casa uma semana, depois eu mandar para casa do meu irmão uma semana, depois para casa de fulano outra semana. Na verdade, o cuidado deve ser mantido, se possível, claro, mas é recomendado que ele seja mantido em uma casa só, em uma residência só, e que esse cuidado seja trocado, né, pelos indivíduos que estão disponíveis. Então, fica na minha casa, meu pai vai ficar na minha casa, e eu vou cuidar ele durante a semana, e aí na sexta um irmão meu vem para cá, e fica responsável pelo cuidado até terça, entendeu? E isso vai acontecendo de forma... É claro que um fica sendo o principal, é óbvio que fica sendo o principal, mas assim, render esse cuidador principal aos finais de semana, para ele poder sair com o marido, levar os filhos no parque, isso é fundamental. Então tem que haver esse tipo de solidariedade, de cumplicidade entre os principais cuidadores, para que a sobrecarga não seja em uma pessoa só, gerando, né, esse esgotamento, esse burnout do cuidador. Uhum. Eu tive um caso lá na residência, lá no posto que eu acompanhei, era um filho que era advogado e a mãe também era advogada. Eles trabalhavam juntos, assim. A mãe fez esse, né, diagnóstico, já chegou para mim grave, assim, na cadeira de roda, conversava pouco, mas ele, assim, ele abandonou tudo, ele fechou a empresa e ficou em dedicação exclusiva com ela, mas ele entrou num quadro depressivo, que ele não tomava banho, não fazia barba, e ficou nisso, que tinha que cuidar dela, que era a mãe que fez tudo, e chorava, e mostrava as fotos, que ela arrancava a fralda, né, manipulava as fezes, aquela confusão. E quando eu estava para sair, ela faleceu, assim. Aí ele só mandou uma notícia falando, não, agora eu vou viajar, vou sumir. Uhum. Não tive mais notícia dele, mas foi uma pessoa assim que é o que você falou, né? Casamento foi embora. Cuidador sozinho, né? Muitas vezes filho único, né? Isso é um problema. Vamos voltar para o assunto da projeção das demências, né? Especialmente do Alzheimer, que é o principal. Que antigamente as famílias tinham muitos filhos. Né? Então, provavelmente na sua casa, seu avô teve muito mais filho
do que sua mãe, que teve muito mais filho do que você vai ter, né? Se você tiver, né? Não sei se você tem filho já. Eu tenho uma filhinha. Mas uma só, tá vendo? Uma só. Tá vendo? Assim, isso que eu tô querendo dizer, né? Então, quando você tem 7 filhos, 8, é muito mais fácil imaginar que o cuidado pode ser dividido, que as pessoas possam não se sobrecarregar. Agora, imagina as gerações futuras. Tem um filho, né? Às vezes 2, né? E aí ter que cuidar desses pais que a demência ela comete de forma muito importante a população, né? Acima dos 80 anos, 25% da população idosa vai ter demência. Não, 1/4 da população. Então, a cada 4 idosos, ou seja, 2 casais, né? Ou seja, meu pai e minha mãe, seu pai e sua mãe. Um deles vai ter demência. Isso é estatística, não é? Isso não é um pesar, isso aqui não é um tô rogando uma praga. Isso é estatística. Então, um de nós vai ter que cuidar de alguém com demência. E aí nós somos quantos filhos? Não, lá em casa são 3. Ok, ainda tá bom. Mas e quem vai cuidar de nós, né? Assim, quando a gente está falando de 2050. E aí é que esse grande impacto, né? E aí vai ser ainda pior, também por esse dado de alteração de taxa de natalidade. Uhum. Então, esse é um outro problema que a gente vai ter que lidar. Os filhos únicos têm muito mais dificuldade vão ter muito mais dificuldade do cuidado. Agora, só para a gente fechar, Leandro, que é justamente esse tema eu deixei para o final, mas a gente já falou muita coisa, né? Que lá aparece ela sondando aquelas casas de repouso, né? Assim. E eu me lembro que numa aula sua você citou que já tem tipo um seguro demência, né? Assim, que a pessoa pode pagar caso ela venha a ter demência. Sim. Essa seguradora cobriria esses custos aí que, né, não sei se é tudo, se é só o local, né? Eu acho que é um planejamento, né, assim, que mais uma vez a gente vai restringir a população mais privilegiada mesmo, né? Porcentagem mínima da população brasileira. Mas é mais uma possibilidade e cada vez mais real, especialmente nos países desenvolvidos, tá? Nos países desenvolvidos, e volto a dizer, anglo-saxônicos, etc., esses países, eles é absolutamente normal ir para uma instituição dessa. A coisa mais natural que possa acontecer é o filho, a filha não abrir mão de muita coisa e colocar o pai numa instituição, a mãe numa instituição, que é o que o filme projeta para ela, né? O filme não chega nesse ponto, mas ele dá a entender, né, que ela vai chegar e vai para essa instituição. Então, nos países envolvidos isso acontece com frequência. Nós, países latinos, afetuosos, temos muita dificuldade de fazer esse processo, né? Então, eu lido muitas vezes no consultório, e às vezes pacientes mais graves, família em esgotamento, eu falo, olha, vocês não querem olhar uma instituição? Tem tantas instituições bacanas em Belo Horizonte, né, para quem tem condição de pagar, claro. Vamos olhar, e a família tem uma culpa absurda. Eles vão às lágrimas quando eu falo disso, e falam, de jeito nenhum, doutor, eu vou ficar com minha mãe até o último dia. Com uma culpa que a gente tem que tentar, mais uma vez naquela história do vídeo educativo, a gente tem que tentar desmistificar, a gente tenta tirar essa culpa, né? Porque é a tendência natural, né? Então, o que a gente consegue fazer hoje, do ponto de vista educativo? É trabalhar a ideia com o idoso, ou com o adulto jovem, de que ele deveria olhar. Então, eu chego lá, e aí é uma ideia de desmistificar a doença, e também a instituição. Até que a gente chamava de asilo, é uma ideia de asilado, né, de deslocado para um local que ele não possa mais ter comunicação, né, e vai para uma ideia de instituição de longa permanência, né, que a gente chama de LPI. Então, a gente tenta, então, educar o próprio idoso para que ele faça as visitas, como aconteceu no filme. Então, chega um idoso no meu consultório, com alguns problemas cognitivos iniciais, ainda sem demência, né, mas com o risco de ter demência, está com 75 anos, está com comprometimento cognitivo leve, tem muita chance dessa pessoa ter Alzheimer, né? Então, eu falo, olha, você não quer olhar? E aí esse idoso fala, não, eu quero. Aí ele visita várias, e aí ele fala, olha, eu quero ficar nessa. Ele fala com os filhos.
olha, eu quero ficar nessa casa quando eu tiver com demência, se eu não tiver ainda capacidade de decidir. Então, acho que é um começo. Existem mesmo, assim, essas possibilidades já no Brasil têm chegado, inclusive não só seguras, assim. A questão é, por exemplo, você pode comprar um apartamento nessas instituições, que hoje, inclusive, tem alguns locais que são uma cidade, tem, assim, 3 prédios, um prédio para os idosos mais comprometidos, menos comprometidos, etc. E eles vivem lá dentro com maior segurança. Então, você pode comprar como se fosse um apartamento e é herdável. Então, eu vou lá, termino minha vida nessas instituições lá, meu apartamentozinho que eu comprei, aí eu faleço, meu filho pode ir para lá depois, e tem outro familiar que pode ir. Então, é como se fosse um apartamento mesmo dentro de uma instituição. Você paga uma mensalidade, especialmente quando você está morando lá. Então, é uma ideia que lá fora já tem muito, né? E que é algo que a gente... Essa classe social que representa a minoria do Brasil absoluta, essa classe nós vamos conseguir preparar. Né? Só que nós estamos falando de quê? 5% da população? Né? O que isso significa? Uma população de 200 milhões de habitantes. Então, essa classe, os 5%, eles vão conseguir se preparar, comprar esse apartamentozinho na instituição, ou escolher uma instituição e com a aposentadoria pagar lá a mensalidade. E nós estamos falando de boas instituições que não saem R$10 mil por mês, 12 mil, 8 mil. As médias são 5 mil. Né? Então, quem tem essa condição? E as públicas não existem. Só permite institucionalização no público familiares, pessoas idosas, que não tem condições de morar sozinha e não tem familiar. Se tiver familiar, o familiar tem que cuidar. Essa é a regra do público. Você não consegue institucionalizar uma pessoa que tem um filho vivo e com condições. Então, é um problema para quem não tem condição financeira. E não nos preparamos para isso, né? Você tem uma ideia, Belo Horizonte tem 26 instituições só vinculadas à prefeitura que possam receber essas pessoas que não têm família. 26 para 1,5 milhão, quase 1 milhão de habitantes, imagina se é o suficiente. Nunca. Né? Uhum. Então, esse é um dado que a gente tem que trabalhar e entender das consequências que isso vai gerar no futuro, como a gente colocou, 2030, 2050. Sim. Leandro, eu acho que a gente abordou muita coisa, acho que fechou bem, né? Você está lembrando algum detalhe que a gente não... Acho que não, né? Assim, acho que eu recomendo que as pessoas vejam o filme, né? Eu também falhando a memória, outros que sejam tão bons, eu acho que é um filme muito interessante. Existe, claro, uma romantização de certa forma, alguns erros de história natural, mas trabalha muita questão muito importante da doença, que as pessoas entendam que existe uma doença que é Alzheimer geneticamente determinado, que é o do filme, mas existe o Alzheimer esporádico, que é o Alzheimer do idosinho de 80 anos, com os problemas de memória. E eu acho que a ideia que eu quero, o recado que eu queria dar, a gente fala tanto de estigma, né, Leandro? Que é tirar, desmistificar a doença de Alzheimer. Porque ela carrega um estigma, né? Assustador. E, na verdade, ela é comum, especialmente nos muito idosos. Então, a gente tem que entender e começar a trabalhar e entender o Alzheimer de uma forma um pouco mais branda. Uhum. Se você lembrar do filme, a atriz, a personagem, ela fala o quê? Eu preferia ter tido um câncer. Ela fala isso no filme. E aí o marido pergunta, não fala uma bobagem dessas, como assim preferia ter tido um câncer? Ela falou assim, pelo menos se eu tivesse tido um câncer, as pessoas teriam piedade de mim, dó, eu ia fazer campanhas a favor do câncer, para as pessoas entenderem a gravidade. E essa doença me constrange, me faz pior. As pessoas não querem conviver comigo. Então eu preferia ter tido um câncer. Acho que é a cena que a gente poderia terminar a nossa conversa e é muito marcante. Então a gente tem que desmistificar isso. Eu não quero que a pessoa prefira ter um câncer. Quero que a pessoa entenda o Alzheimer como uma doença que acomete, que a demência está em 25% da população acima de 80 anos, e que o tratamento não está disponível agora, não estará disponível nos próximos anos. Talvez a geneticamente determinada tenha um tratamento mais precoce, porque é mais fácil de atingir a manifestação da doença, né? Mas, provavelmente, nos próximos 20 anos, a gente não vai ter nada que consiga
impedir a progressão, eu especularia. Então a gente vai ter que aprender a lidar. A melhor forma de aprender a lidar é desmistificar, é perder o estigma e tratar a doença de uma forma mais natural e não da forma que ela foi tratada no filme, que é até muito bem tratada, porque é aquela forma real do tratamento do Alzheimer. Uai, Leandro, então obrigado, né, por participar, e nos próximos vídeos, né, que a gente tocar nesses assuntos, a gente combina, né, de você voltar e participar mais, né, foi muito bacana essa participação. Você encontrar algum filme, ou até mesmo eu posso sugerir um filme depois que também possa trazer esse assunto, a gente combina de novo, assim, foi um papo muito agradável, muito gostoso. Vai ser um prazer, uma honra e um prazer participar no seu canal. E parabéns pelo canal, ele tem, tomara que ele cresça cada vez mais, porque tem sido muito interessante. Eu já vi alguns, né, aqueles que me interessaram mais, e tá bem interessante, tá bem gostoso, bem legal. Valeu, então. Boa noite, Então. Tá. Um abraço, boa noite, tudo bom, tá? Até mais. Até mais.